Olá, tudo bem? Aqui é o José Roberto Araújo, da Immersion Code. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante relevante que está no dia a dia de todos os desenvolvedores, na maioria das vezes, e às vezes nós desenvolvedores, não nos damos por conta disso. Bem, falar de DDD parece fácil quando delimitamos o foco do desenvolvimento apenas nos building blocks ou blocos de construção. Também é comum encontrar projetos de software sendo entregues usando a famosa organização das soluções em pastas, usando os termos dos building blocks para organizar essas pastas, achando que isso é Domain Driven Design. Ora, para o nome dos projetos, ora para a organização das pastas. Pois é, não é bem assim. DDD não começa por aí, tá? Os building blocks eles fazem parte do processo de modelagem, né? Usando as técnicas usadas pelo próprio Domain Driven Design como suporte para representarmos a modelagem de domínio complexo onde o desenvolvedor mais gosta de mexer, no código. Para apresentarmos como aplicar os conceitos e premissas do Domain Driven Design, vamos voltar aos fundamentos e entender os pilares que movem o DDD. Bem, este vídeo ele vai dar início a uma série de outros vídeos que a gente vai criar aqui nessa playlist de Domain Driven Design, onde eu vou te mostrar a teoria e a prática através de um projeto em C Sharp de como aplicar DDD de maneira correta em seus projetos. Vamos lá? Roda a vinheta. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e clicar nos botões da notificação para receber avisos dos lançamentos de vídeos como esse. Se ainda não curtiu o vídeo, curta esse vídeo. Isso vai nos ajudar bastante a aumentar a relevância desse tipo de conteúdo, fazendo ele chegar a mais e mais pessoas. Então, vamos deixar de lenga-lenga e vamos ao que interessa. Pois é. Muita gente fala que DDD ajuda a resolver a complexidade do domínio no coração do software. Mas por que tantos projetos falham quando o assunto se trata em aplicar conceitos de DDD ou Domain Driven Design em projetos reais? Bem, durante os vídeos dessa série, Descomplicando o Domain Driven Design, eu vou te mostrar como entender de maneira correta, te ajudando a aplicar todos os conceitos do DDD em seu projeto, ou no projeto que a gente vai aplicar aqui durante essa série. Assim, você vai entender por que alguns projetos que dizem usar DDD falham. Os livros que eu já li e recomendo para quem já está começando são esses dois. O livro do Patterns, Principles and Practices of Domain Driven Design, do Scott Millett, e o Implementing Domain Driven Design, do Volk Vernon. Mas por que não, Roberto, o Blue Book, do Eric Evans, que foi o criador, né, do Domain Driven Design? Bem, primeiramente, para quem está começando, o Blue Book se trata de um livro complexo, de leitura densa e utiliza muita, mas muita abstração. Que para quem não está habituado ou acostumado a trabalhar com Domain Driven Design, não vai ser uma leitura muito fácil de fazer como primeira leitura, tá? Isso fica difícil para quem está começando e eu, de fato, não recomendo, tá? Bom, todos os outros livros, né, relacionados com práticas de Domain Driven Design estão olhando para abordagens de como atacar a complexidade no coração do software. E para atacar essa complexidade, é preciso focar na comunicação com os especialistas e aprofundar, não é, o conhecimento sobre o negócio e utilizar os termos comuns ao domínio do negócio. Quando eu falo em domínio do negócio, domínio pode ser muitas coisas, mas foca aí no negócio do projeto onde você está trabalhando e entende esse domínio.
É disso que estamos falando aqui. Um dos primeiros pontos aqui que a gente traz como falha em projetos que dizem utilizar DDD é o distanciamento que a gente encontra entre o time que desenvolve e os especialistas que entendem de fato do negócio. O ruído nessa comunicação, ele gera uma má interpretação sobre as necessidades que o negócio demanda para quem está ali na linha de frente, executando ou operacionalizando o sistema. Tá? E muitas vezes existe uma outra nuance por trás disso, que é o comando-controle. E isso de fato não funciona. Tá? Simplesmente receber uma demanda da área de negócio e executar sem saber qual é o direcionamento, o propósito e a motivação e principalmente que tipo de problema a gente está resolvendo, isso gera bastante ruído. Tá? E a falha na explicação do objetivo, né, que a gente acabou de dizer, né, quando você não entende o direcionamento, existe aí uma falha na explicação do objetivo de uma iniciativa ou de um projeto ou de uma funcionalidade. Tá? E, de fato, não existe mágica. Para você construir um sistema, você precisa entender o negócio e só os especialistas podem te ajudar a entender de fato o que é esse negócio, o que é esse domínio de negócio. Todo desenvolvedor, ele quer ver o seu código funcionando. É um mindset comum da maioria dos desenvolvedores, tá? Mas, como a gente falou anteriormente, quando você simplesmente foca no código e esquece de entender o negócio, você acabou, ou seja, você não, nós, desenvolvedores, acabamos de cometer um grande erro no dia a dia do desenvolvimento ou quando a gente decide utilizar práticas do DDD. Por quê? Porque quando a gente está criando alguma coisa, a gente precisa entender o que é essa coisa. Para que a gente possa criar um carro, a gente tem que saber que tipo de carro a gente vai desenvolver. Quando queremos criar um prédio, a gente precisa entender onde vamos criar esse prédio, que tipo de geologia está envolvida ali na área da construção daquele prédio. Então, nós, como desenvolvedores de software, temos essa responsabilidade de entender o caminho, o terreno, ou seja, dissecar o negócio da aplicação. Então, focar em aprender a usar os building blocks apenas não vai fazer você um praticante de domain design. Aplicar patterns primeiro, né? Você primeiramente usar patterns por questões práticas, ao invés de entender a necessidade do problema do negócio, só vai trazer alguns contratempos para o seu projeto. Tá? Implementar todos os building blocks também é diferente de praticar DDD, de verdade, na sua essência. Então, implementar building blocks só vai dizer que você conhece a linguagem que você está trabalhando e que você sabe programar. Simplesmente isso. Se você não conseguir conectar os building blocks dentro da modelagem que resolvam um problema de domínio, você simplesmente vai dizer que você sabe programar. Tá? E um outro ponto aqui que os desenvolvedores também têm uma tendência a praticar é a utilização dos termos dos building blocks que são utilizados dentro das práticas do Domain Driven Design para organizar as pastas em projetos. E, de fato, isso não é DDD. Implementar building blocks não garante que o código vai refletir a realidade do negócio. Essas técnicas do DDD em códigos mal construídos, elas são muito trabalhosas de serem aplicadas. Por quê? Porque como o código ele não reflete a realidade do negócio, a gente tem uma dificuldade imensa em alterar partes da aplicação sem saber em qual outra parte vai quebrar. Ou qual é a parte da aplicação que está conectada com outra parte, ou onde está centralizada a regra do negócio. Porque em códigos como este que você está vendo na tela, são códigos nomeados como códigos macarrônicos. E isso não é um código fácil de manter. Então, não refletir o negócio no design do código e do projeto traz problemas para a evolução do sistema.
O desenvolvedor ele passa a maior parte, na verdade, do tempo traduzindo o que está no código para o negócio e vice-versa. E isso traz um desgaste mental muito forte para o desenvolvedor, porque quando ele começa a conversar com os especialistas de negócio, ele tem que lembrar de como ele chama aquele termo, aquela parte do negócio no código, para tentar traduzir aquilo para o especialista de negócio e depois traduzir de volta isso para o código. Então, é um processo mental muito desgastante para quem está ali desenvolvendo, usando ou pensando que está usando práticas do Domain Driven Design. Tá? Então, difícil é evoluir códigos dessa natureza. Não tem como garantir que nada vai quebrar ou qual o único ponto de alteração que a gente tem ali a garantia de que só alterando naquele ponto a aplicação vai funcionar corretamente. Ter classes que apenas protegem suas propriedades de alteração não é praticar DDD. Isso simplesmente diz que você conhece a linguagem que você está usando. Tá? É muito comum você encontrar códigos como estes, está aqui na tela, por exemplo, espalhados por diversos projetos que você já deve ter se deparado no seu dia a dia, obviamente, onde intitularam dizer que isso é implementar DDD. Negativo. Você não vai implementar DDD somente desta forma. Uma boa comunicação e proximidade com os analistas de negócio ajuda a entender, por exemplo, a comunicação entre as partes do negócio, como essas partes se conversam entre si, comportamentos que o sistema deve apresentar para o usuário, eventos que acontecem dentro do sistema reagindo aos comportamentos do sistema, por exemplo. Então, os building blocks são técnicas de implementação e suporte que dão sentido à modelagem do negócio. Tá? Então, não pense que simplesmente aplicar os building blocks meramente vai te fazer um praticante de domínio de design. Quando se entende o negócio, fica mais claro implementar os building blocks e eles te ajudam a identificar, por exemplo, quem são as verdadeiras entidades, os objetos de valores, as agregações, por exemplo, que tipo de eventos de domínio podem ser geridos ali ou não, tá? Então, por isso é muito importante você procurar as pessoas certas e que têm conhecimento sobre o negócio, tá? Muitas vezes as pessoas procuram outros desenvolvedores mais seniors dentro do time e ele de fato vai ter algum conhecimento ali de negócio, tá? Mas isso não vai garantir que a essência, a estratégia, a motivação e os porquês por trás daquelas demandas de negócio, esse desenvolvedor sênior, ele não vai ter toda essa visão. Claro, dependendo do caso, talvez ele tenha, mas na maioria das vezes é melhor você procurar um especialista de negócio. Ele sim vai te dar toda essa visão. Então, eu normalmente costumo passar uma dica de usar o mantra Don't Code First. Ou seja, pense primeiro, entenda, modele e assim depois programe. Muitos projetos espalhados pela indústria são organizados em pastas usando nomes dos building blocks, como já falamos anteriormente, ou os conceitos do DDD e diz que usam ou implementam Domain Driven Design. Bem, Domain Driven Design não é um projeto simplesmente organizado em pastas que usam os termos dos building blocks. Tá? Isso é apenas uma organização de solução. Ter uma pasta domain, outra service, application, não faz de você um utilizador de técnicas do DDD, apenas um reprodutor de templates. Então, durante os vídeos dessa série, você vai começar a ter uma visão muito mais crítica sobre como implementar DDD corretamente. E para entender corretamente, ou entender de uma forma mais suave sobre Domain Driven Design, a gente precisa entender dois conceitos.
Um é a complexidade essencial e a outra é a complexidade acidental. Frederick Brooks escreveu o Mythical Man Month. O que isso quer dizer? Por que o livro Mythical Man Month veio parar aqui no Domain Driven Design? Bem, ele diz que há dois fatores de complexidades que a gente precisa lidar. Um é um fator que não tem como fugir, que é o negócio que a gente está tratando, que a gente está lidando ali, ou seja, é a complexidade essencial que nos obriga a ir na direção estratégica da empresa. Por quê? Porque ela é tudo aquilo que está ligado com o negócio e a gente não tem como fugir disso. E a outra é a complexidade acidental, que é tudo aquilo que está relacionado com ferramentas, códigos, tecnologias e são utilizadas para resolver a complexidade do negócio. Tá? Elas dão suporte para essas resoluções. Bem, a complexidade essencial, como já vimos anteriormente, ela é tudo que vem como demanda da resolução sobre a necessidade do negócio. E o negócio, ele tem um domínio, como também já vimos aqui anteriormente nesse vídeo. E esse domínio tem a sua complexidade a ser resolvida. Já a complexidade acidental, ela acontece por meio de escolhas. E escolhas como linguagem de programação, padrões de projetos, frameworks, tecnologias e ferramentas, ou seja, é tudo aquilo que você escolhe ter no seu dia a dia e tem que lidar com isso no seu dia a dia. E aqui dou alguns exemplos. Por exemplo, se você decidiu aqui, por questões arquiteturais, ter o seu front-end separado do back-end, é uma escolha. Front-end usando vários tipos de libs ou frameworks, React, Vue.js, Angular, Aurelia, Svelte, por exemplo, é uma escolha sua e você vai ter que lidar com isso. Frameworks de ORM, NHibernate, Ant-Framework, Dapper, Cache, usando Redis ou Memcache, por exemplo, banco de dados NoSQL, você vai usar Mongo, RavenDB, mensageria, RabbitMQ ou Kafka, ou seja, as tecnologias é tudo o que a gente escolhe, mas não escolher porque está na tendência do mercado, mas uma escolha porque aquilo ajuda a resolver o problema do negócio. Tá? Então, já deu aqui para perceber um pouco do que se trata a complexidade acidental. As pessoas de tecnologia têm uma tendência a escolher desafios tecnológicos. Essa é a natureza de nós, desenvolvedores. Por quê? Porque isso está na nossa zona de conforto. Tá? Mas também por que isso acontece? Porque é mais fácil para nós, profissionais de tecnologia, escolher ou desenhar soluções técnicas. Ou seja, escolhemos a complexidade acidental. Mas para desenhar uma solução técnica é preciso saber para onde ir, certo? Aqui entra a parte mais importante dentro de um projeto e que você ou nós, desenvolvedores, precisamos colocar e dedicar muita atenção nessa parte. É como atacar a complexidade essencial. Bem, para entender como lidar com a complexidade do domínio de um negócio, você precisa ir em busca, como a gente já falou, dos especialistas de negócio. Você não vai conseguir escolher as tecnologias ou as suas ferramentas se você não souber que tipo de problema de negócio você está resolvendo. Tá? Pessoas que entendem exatamente como cada parte do negócio se comunica umas com as outras. Que tipo de comportamento é esperado daquele domínio? Quais são os eventos que acontecem durante o ciclo de vida de um negócio? Isso tudo é o que você precisa saber. A gente também já falou isso aqui, mas foca nisso. Isso está sendo repetido aqui para você internalizar isso e conseguir entender que essa é a parte mais importante do Domain Driven Design. Para resolver a complexidade essencial, é necessário não só entender o negócio, mas também trabalhar uma linguagem que faça não só sentido, como também seja fácil de ser utilizada por todos dentro do projeto. Como assim? Eu estou falando aqui da linguagem ubíqua ou linguagem onipresente. Quando você tenta falar com pessoas da área de negócio, elas normalmente falam a linguagem do negócio.
E nós, pessoas de tecnologia, falamos outros termos que não faz muito sentido para o negócio, como protocolo gRPC, SOAP, REST, APIs, Application Gateway, Cache, Kafka, mensageria, banco de dados NoSQL. Eu vou criar um relacionamento 1 para N, ou seja, são linguagens técnicas que somente as pessoas que mexem com a tecnologia sabem o que é cada coisa dessa. O que a gente precisa entender é, quando precisamos desenvolver um sistema, a gente precisa alinhar a comunicação, o discurso e o diálogo. Como? Fazendo com que os termos sejam iguais, não só na comunicação verbal, como isso também esteja presente e representado no código, facilitando aqui a comunicação nas duas vias, tanto do desenvolvedor, do time técnico para os especialistas de negócio, como dos especialistas de negócio para o time técnico. Enfim, perceba que o negócio engloba todos os termos usados. No entanto, é preciso termos um diálogo alinhado, consistente e coeso entre as partes. Bem, tudo isso é para que o domínio e o negócio não sejam só atacados adequadamente, como também sejam refletidos em uma linguagem universal, uma linguagem que esteja alinhada com todos, ajudando assim as pessoas de tecnologia a não traduzir os termos constantemente, como também deixar a comunicação mais fluida entre o time de negócio e o time técnico do projeto. Lembre-se, o domínio de uma solução utilizando o DDD não foi nem será demonstrado por uma simples pasta com o nome domain ou application ou service, por exemplo. Para implementar Domain Driven Design, o fator mais importante é contexto de domínio. Junto com a linguagem ubíqua ou onipresente, eles formam um dos fatores mais importantes do Domain Driven Design. E para realçar esse objetivo, você precisa romper as barreiras e distâncias entre o entendimento do contexto do negócio, além de comunicar, conversar e conversar com os especialistas de negócio, a fim de absorver o entendimento desse domínio que você está trabalhando através do conhecimento que esses especialistas de negócio vão te dar como suporte, tá? Só assim as técnicas utilizadas pelos building blocks vão fazer sentido e vão te ajudar muito durante a modelagem de domínio do sistema e design do código. DDD tem como objetivo resolver os domínios complexos. Então, por isso, se você precisa fazer apenas um simples CRUD, DDD não será a escolha mais adequada. Então, foque que isto é domínio, contexto de domínio, tá? Então, essa é a parte mais importante do DDD, ok? No próximo vídeo, vamos dar continuidade aos conceitos fundamentais e a outros pilares que sustentam as implementações do Domain Driven Design. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque eu gosto bastante de abordar esse tema que fala sobre Domain Driven Design. E desde 2015 eu venho trabalhando com DDD. Tá? E eu quero aqui passar um pouco desse meu conhecimento para você. Tá? Bom, se você chegou até aqui, mas ainda não se inscreveu aqui no canal, eu te convido a se inscrever e a clicar no sino das notificações. Se ainda também não curtiu o vídeo, dá um like aqui no vídeo, que isso faz com que esse conteúdo ele tenha relevância e alcance mais e mais pessoas, ajudando essas pessoas a conhecer um pouco mais sobre Domain Driven Design. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.